Bom, turminha, agora nós vamos para a nossa aula de ciências no nosso PET 3 e olha só, já estamos na semana 5, tá? E o tema da nossa aula de hoje vai ser Sol e Sombra. Vocês se lembram que a gente já tem falado sobre sombra trabalhando no nosso livro didático de ciências. Estão lembrados? Tem a nossa aula gravada aqui e vocês podem voltar depois para conferir um pouco mais sobre as sombras, tá? Bom, iremos analisar como são formadas as sombras. Vocês se lembram que eu falei isso com vocês nas últimas aulas? As sombras aparecem quando a luz é bloqueada por algum objeto. E vamos ver se vocês estão bem lembrados. Eu disse que para que isso aconteça, que a luz do sol seja bloqueada, é necessário que esse objeto ou um corpo ele seja opaco, ou seja, quando essa luz do sol ela reflete nesse objeto, ela não consegue se transpassar para o outro lado, sabe? É como se essa luz do sol, ela chegasse nesse objeto e ela fosse bloqueada ali. Eu lembro que no livro até falou assim, como se ela morresse ali naquele local. A sombra, a luz do sol, quer dizer, ela vai atingir esse objeto e vai ser bloqueada por ele. Ela não vai conseguir passar para o outro lado, para vocês entenderem melhor. A sombra se forma na posição oposta do sol. Isso é muito importante vocês entenderem para fazer as próximas atividades. Então, por exemplo, se o sol está do lado esquerdo desse objeto ou do nosso corpo, a sombra projetada, ela vai ser do lado direito, ela é do lado contrário, do lado oposto, tá? E também o seguinte, à medida que a posição do sol muda, a sombra também vai mudar. Mas lembre-se uma coisa muito importante que eu falei com vocês sobre o sol. Não é o sol que fica movimentando de um lado para o outro no céu. Lembra que eu contei para vocês que vocês devem observar, por exemplo, que o sol nasce de um lado e quando é no céu e à tardinha ele já está do outro lado, não é o mesmo lado que ele nasceu? E eu expliquei para vocês que não é o sol que está movimentando no céu, é o planeta Terra que gira. E aí o que acontece? Quando ela vai girando, obviamente a posição do sol também vai mudando, mas ele não está se movimentando de um lado para o outro, tá? É a Terra que fica girando, tá bom? Então, vocês também têm que saber que, à medida que a posição do Sol vai mudando de acordo com o movimento da Terra, a sombra também muda. O tamanho e a forma da sombra mudam ao longo do dia. Olha que interessante. No começo da manhã e no fim da tarde, as sombras são maiores. Se você ficar aí, olha, de pé na área da sua casa, por exemplo, onde que o sol está lá diretamente batendo na área, vocês vão ver que a sua sombra vai estar bem grande, formada no chão a sombra. Quando chega a tardinha, ela também está grande, mas por volta do meio-dia, vocês vão ver que a sombra está bem pequenininha. Façam esse teste na casa de vocês para vocês perceberem isso. Então, olha só, perto do meio-dia, as sombras ficam menores. Observe na imagem abaixo que as crianças bloqueiam a luz do sol, assim que se formam as sombras dos seus corpos. Então, olha, a luz do sol está sobre essas crianças, elas estão recebendo ali a luz do sol, só que o corpo delas bloqueia a passagem dessa luz e se forma a sombra. Aí vocês vão me falar o seguinte, onde que o sol está nessa foto aí? Como vocês acabaram de aprender que que a sombra, ela é sempre projetada do lado contrário do sol, então a gente entende que o sol está atrás dessas crianças, tá, gente? Vamos pensar que ele está assim atrás da cabecinha delas, lá no céu, obviamente. Ele está batendo, a luz dele está atrás do corpinho delas e a sombra está se formando na frente do corpo, tá bom? Vamos então para as nossas atividades. A sombra de qualquer corpo, objeto, além de variar de tamanho, muda de posição à medida que o sol se move, projetando a sombra no solo, sempre para o lado oposto àquele em que o sol se encontra. Observe a imagem a seguir. Só uma pequena correção aqui, é que ela muda de posição à medida que o sol se move, mas ele não se move no céu, tá, gente? É à medida que a gente observa que a posição dele está diferente, mas porque o planeta Terra está se movimentando, tá?
olha só, observe essa figura aqui, essa imagem a seguir. Olha, na primeira imagem, nós temos uma sombra que se formou no início da manhã. Olha bem aonde está a posição do sol, gente. Vamos observar o sol, a menina e a sombra. Olha, o sol está do lado direito da menina, porém, a gente olhando para a tela do telefone, ele está do lado esquerdo. E a sombra dela está uma sombra bem grande, do lado ao contrário do sol. A sombra se formou para o outro lado. Vocês conseguem perceber isso? Na imagem 2, tem o menininho e o sol do meio-dia. Olha, bem interessante isso. O sol está bem no meio do céu e olha só, a sombra ficou pequenininha e bem abaixo do corpo dele. Ela não ficou nem para o lado direito e nem para o lado esquerdo. Já no fim da tarde, nessa imagem 3, o sol agora, olha, ele está do lado direito da tela do nosso telefone aí e a sombra da garotinha, ela se projetou para o outro lado, para o lado esquerdo. Lembrando que eu estou falando olhando de frente para a tela, tá? Então, observem bem. De manhã, quando o sol nasce, ele nasce lá na posição leste, tá? E a sombra se forma no chão, se projeta no chão do lado contrário. Ao meio-dia, a sombra já é bem pequenininha, ela fica bem abaixo do objeto ou do corpo mesmo do menininho e o sol bem no meio, certo? E já no fim da tarde, a sombra fica longa novamente, num tamanho maior. O sol está a oeste, que é quando ele está indo embora, e a sombra está do lado contrário. Então, vamos lá. Letra A. Compare os contornos das sombras das crianças em horários diferentes. Eles são iguais? Então, observe o que eu mostrei para vocês aí, o detalhe das sombras. O contorno está igualzinho em todas as sombras? As sombras mudaram de um horário para o outro? Descreva o que aconteceu. Então, observem sobre a posição das sombras, sobre o tamanho que elas estão durante a manhã, ao meio-dia e no final da tarde, ok? Vamos lá. Faça um X na resposta correta. As sombras sempre se formam na mesma posição e na mesma direção em que está o sol? Ou ela sempre vai se formar na direção oposta ao sol? Então, eu falei muito disso com vocês, né? A sombra ela vai se formar na mesma direção que o sol está ou em direção oposta ao sol. Número 2. Observe a sombra. Só um minutinho. Número 2. Observe a sombra das árvores nas duas situações a seguir. Depois, desenhe a posição do sol em cada figura. Olha só que interessante agora. Vocês têm o desenho de duas árvores, a letra A e a letra B. Vocês estão vendo a sombra da árvore da letra A e a sombra da árvore da letra B. Onde vocês acham que estava o sol nesse momento? Lembre-se sempre que o sol da manhã e da tarde, ele vai se projetar de um lado e a sombra do outro. E lembre que o sol do meio-dia, ele vai estar bem no meio do céu e a sombra vai ser menorzinha e ela sempre vai estar bem abaixo, né, onde se encontra o objeto ou corpo, tá? Escreva no espaço abaixo dos desenhos o horário em que cada uma delas foi tirada. O que há de diferente nas sombras das duas imagens e por que isso aconteceu? Então, olha, vocês estão vendo que tem uma linha debaixo de cada imagem, vocês vão colocar o horário. Não precisa colocar a hora certinha, por exemplo, 8 horas da manhã, 9 horas. Basta vocês colocarem se foi de manhã, se foi durante o meio-dia ou se foi à tarde, ok? E escreva abaixo para mim o que há diferente nessas sombras e por que isso aconteceu. Número 3. Observe as fotografias a seguir. Olha só, nós temos a foto de duas crianças, a foto número 1 e a foto número 2. Observe a diferença dessas fotos, tá? Agora, vamos lá. Quando a fotografia 1 foi tirada, o dia estava ensolarado ou nublado? O que vocês acham, gente? Olha a foto da figura 1 e como está a imagem da figura 2. Vocês acham que o dia que foi tirada a foto 1, o dia estava ensolarado? Muito claro? Ou vocês acham que ele estava meio nublado? E como que você chegou a esta conclusão? Então, garotada, façam aí para mim essas atividades, mandem as fotos para a gente fazer a correção, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus.